Fala galera, tudo bem? Falaremos hoje sobre esferas e com esse conteúdo a gente fecha a geometria espacial, tudo bem? Então pega o seu caderno e bora pro vídeo. Bem, vamos falar aqui de esferas, ok? E o que é uma esfera? Bem, o desenho dela é esse aí. Como é que a gente define uma esfera? Ora, a gente vai ter um centro, e a esfera, ela é o conjunto de pontos que são equidistantes a esse centro. Então, todos os pontos do espaço que têm a mesma distância desse centro são chamados, formam a figura chamada de esfera. E a distância deste centro até a borda da esfera, ou seja, essa distância é chamada de raio da esfera. Beleza, galera? Então a definição é essa, isso é uma esfera, é uma figura que vocês estão acostumados a ver desde sempre. E o que você precisa saber sobre a esfera genérica? Você tem que saber calcular a área da sua superfície e você tem que saber calcular o seu volume. E são duas formulinhas, galera. A área de uma esfera é 4πr². Essa é a fórmula da área de uma esfera. Beleza, gente? E o volume? O volume vai ser a fórmula 4/3 de πr elevado ao cubo, onde r, como nós já falamos, galera, é o raio da esfera. Beleza, gente? Tranquilo? Então, bem, vamos pegar uma esfera aqui, genérica, ok? E por essa esfera, nós vamos passar um plano, como feito aí. Perceba que ao passar esse plano, ficou uma figura. Olha só, ele corta essa esfera e forma uma figurazinha aqui em cima, que eu vou pintar aqui de azul, beleza? Essa figura espacial formada aqui, ela recebe um nome. O nome dessa figura é calota. Beleza? Isso é uma calota. Essa calota, ela vai ter um raio, que eu vou chamar de Rzinho, ok? Ela forma aqui, né, um círculo com raio Rzinho. Essa calota, ela tem uma distância para o centro da esfera, que eu vou chamar de D, ok? E a gente tem também aqui o raio da esfera, ó, a distância do centro até a borda, R. Galera, esses centros sempre estarão alinhados. E perceba que se formou aqui um triângulo retângulo, beleza? Então, olha só, qual é a primeira coisa que a gente pode falar aqui sobre a calota? Que a gente tem um teorema de Pitágoras, que é muito comum em questões de prova. Eu posso falar que o raio da esfera ao quadrado é igual à distância entre o centro da calota e da esfera ao quadrado, mais o raio da calota ao quadrado. Normalmente, quando aparece uma calota, você vai usar essa ideiazinha desse triângulo. É pouco comum aparecer em questões que você precisa calcular a área da calota ou o volume da calota. Por quê? Porque é uma dificuldade grande de calcular, é uma fórmula muito complexa, né? Na verdade, são fórmulas muito complexas. Eu vou escrever essas fórmulas aqui para você apenas por um desencargo de consciência. Mas você não precisa se preocupar, galera, porque nas questões que provavelmente vocês irão encontrar, essas fórmulas não são necessárias. Tudo bem? É muito pouco comum aparecer, mas vamos escrevê-las aqui. Beleza, gente? E essas são as fórmulas de área e volume. E o que é esse H? Esse H, gente, é a altura da calota, beleza? Então, é a distância da calota até o topo, até a borda. Isso é o H, ok? E uma outra coisa que você pode observar aqui é que se eu fizer a distância do centro da esfera, né, mais a altura, eu tenho
o raio, beleza? Mas só reforçando, normalmente quando você precisa da ideia da calota é para calcular a área da circunferência da calota, a área da circunferência da calota e não a área da calota como um todo, e esse teoremazinho de Pitágoras que aparece. É pouco comum você precisar calcular ainda mais o volume, tá? Mas as fórmulas estão aí, ok? Então a gente vai falar agora das últimas duas figuras que aparecem numa esfera, beleza? Elas têm aparecido cada vez menos em prova, mas a gente vai mostrar e vai falar sobre elas aqui, porque a compreensão delas é simples e a forma de calcular a sua área e seu volume são bem tranquilas, beleza? E a primeira figura é essa figura aqui, ó. Essa figura é chamada de cunha esférica. E o que é a cunha esférica? Galera, isso aí, se você olhar bem, parece um gomo de laranja, né? Então eu vou escrever isso, é o gomo da laranja. Beleza? Tranquilo? E perceba que esse gomo, ele tem uma angulação. Ele tem uma angulação. E essa angulação é chamada de ângulo equatorial. E esse ângulo equatorial, ele vai ser muito importante para o cálculo do volume dessa figura. A gente normalmente calcula só o volume dessa figura, beleza? Então, como é que você vai calcular o volume? Bem, vou falar o seguinte, que o volume da esfera está para 360 graus, assim como o volume do gomo está para a angulação equatorial. Pronto, é só você fazer uma regra de 3, galera. O volume da esfera está para 360, assim como o volume do gomo, né, o volume da cunha esférica, está para o seu ângulo equatorial. Então, lembrando que esse VE é o volume da esfera e esse VG é o volume do gomo. Bem, e a outra figura que a gente tem é essa figura aqui. O que é essa figura? Essa figura é um fuso, que a gente chama de fuso esférico. Galera, e o que é o fuso esférico? A cunha não é o gomo? O fuso, ele é a casca do gomo. Então, eu vou escrever assim, ó, que o fuso esférico é a casca do gomo da laranja. E a noção de ângulo equatorial também vale para essa figura. E a gente normalmente calcula a área desse fuso. Quando as questões pedem o fuso, pede-se a área desse fuso. E você vai usar a mesma ideia, a regra de 3. Então, eu vou falar o seguinte, que a área da esfera está para 360, assim como a área do fuso está para o seu ângulo equatorial. Então, lembrando que esse AE é a área da esfera e esse AF é a área do fuso. Então, galera, vamos agora fazer algumas questõezinhas sobre esfera. O que eu recomendo? Eu recomendo que antes de você me ver fazendo, que você pause o vídeo e tente fazer sozinho, beleza? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: considere dois sólidos, uma esfera de diâmetro 10 decímetros e um cilindro de diâmetro 10 decímetros e altura 8 decímetros. A respeito deles, é correto afirmar que possuem a mesma capacidade volumétrica em litros, o volume da esfera é maior que o volume do cilindro, ou seja, ele está comparando essas figuras e basicamente no texto ele está falando sobre área e volume. Então ele quer que a gente calcule a área da esfera, o volume da esfera, a área do cilindro, perdão, o volume do cilindro e que a gente compare essas duas figuras, ok? O que a gente tem do texto, gente? A gente tem do texto que uma esfera tem diâmetro de 10 decímetros, galera. Se o diâmetro é 10, o raio é quanto? O raio é 5. É muito comum em questões de esfera, cilindro, cone, eles não falarem o raio, eles falarem o diâmetro para a pessoa se confundir ali, ok? E o cilindro, ele tem raio igual a 5. Beleza, gente? Então vamos calcular aí. Vamos primeiro para a esfera. Então, como é que vai ficar
o volume da esfera? O volume é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume vai ficar 4/3 vezes π vezes 5 elevado ao cubo. Então, isso vai ficar 4/3 vezes π vezes 125. 125 vezes 4, isso dá 500. Então, dá 500 π/3 decímetros cúbicos. Esse é o volume da esfera. Vamos calcular agora a área da esfera. A área é 4πr². Então, a área vai ficar assim, ó. A área vai ficar 4π vezes 5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4π vezes 25. Então, a gente tem que a área da superfície dela é 100π decímetros quadrados. Ok? Agora, vamos calcular para o cilindro. Calcular mais aqui em cima. Vamos lá. Galera, para o cilindro, como é que a gente calcula o volume? A área da base vezes a altura, mais a área πr². Então, πr² vezes h. Então, o volume do cilindro vai ficar assim, ó. Vai ficar π vezes 5 ao quadrado vezes 8. Isso vai ficar 5 ao quadrado, 25, vezes 8, galera, vai dar 25 vezes 4 é 100, né? Vezes 2, 200 π. E a área, galera, a área do cilindro é 2π RH, então a área vai ficar 2 vezes π vezes 5 vezes o H, que é 8. Então essa área vai ficar 5 vezes 2, 10, vezes 8, 80 π decímetros quadrados. E o volume aqui eu não coloquei, né? É decímetros cúbicos. Então vamos comparar. Eles possuem a mesma capacidade volumétrica? Não, não possuem. O volume da esfera é maior que o volume do cilindro? Não, galera, porque o volume do cilindro é 200 π. 500 sobre π, perdão, 500 π sobre 3, perdão, ele é menor do que 200. Porque se fosse 600 dividido por 3, daria 200. Como 500 é menor que 600, tem que ser menor do que 200. Então, o volume não é maior. A área da superfície esférica é igual à área lateral do cilindro. A área da superfície... não é igual. O volume da esfera é menor que o volume do cilindro? Sim, galera, o volume da esfera é menor que o volume do cilindro, o que torna correta a alternativa D. Beleza? Então, vamos fazer mais uma. Bem, essa questão diz o seguinte: a razão entre o volume e a área de uma mesma esfera é igual a 3. Pode-se dizer, então, que essa esfera... Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte, que o volume dividido pela área é igual a 3. Ok? Então, o volume é 2 vezes maior do que a área? Não, galera, o volume dividido pela área é 3. Não tem como ser 2 vezes maior. O volume é igual a 2.916 π, a área 324 π, o círculo máximo com área de 81 π, tem raio igual a 3. Então, olha só, gente. A primeira a gente já conseguiu julgar. Para julgar as outras, a gente precisa, então, desenvolver e descobrir o raio dessa figura. Porque todas elas precisam de área, ou precisam de volume, e qualquer uma delas precisa do raio. Então vamos lá, como é que vai ficar isso? Vai ficar 4/3 de πr² dividido por 4πr² igual a 3, ok? O que a gente consegue simplificar aqui? A gente consegue simplificar 4 com 4, π com π, e r² com r². Né? O r² são 3 r's, r² são 2, a gente cancela e sobra apenas r. Então esse cubo vai embora. O que a gente tem aqui então, galera? A gente tem que r sobre 3 é igual a 3. Se r sobre 3 é igual a 3, r vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Ele não deu unidade, então é apenas 9. Então a gente já elimina a letra E e a gente já viu que a letra A não pode ser. Então agora a gente tem que analisar o quê? A gente tem que analisar o volume, a área e o círculo máximo. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer primeiro a área, que é mais simples. Né? A área ela vai ser 4πr². Então vai ficar 4π vezes 3 ao quadrado. Perdão, dá 3 ao quadrado? Não, 9 ao quadrado. Então,
a área vai ficar 4π vezes 81. 4π vezes 81 dá 324π, o que torna a letra C uma letra correta. Então, a gente já sabe que a alternativa D é correta. A C é correta. Mas olha só, galera, se a gente observar, tem uma situação curiosa. Ele fala aí na letra D do círculo máximo. Galera, o círculo máximo é aquele que está contendo aqui o centro. Se o raio da esfera é 9, qual é o tamanho do círculo máximo? A área dele? πr². Então, vai ser π vezes 9 ao quadrado, que dá 81π. Então, a letra D também é correta. Essa questão ela tem duas corretas. Já que tem duas corretas, talvez ela possa ter três. Então, vamos calcular o volume só por via das dúvidas. 4/3 de πr ao cubo. Isso vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes 9 elevado ao cubo. Então, isso vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes 729. E agora a gente vai fazer aí 4 vezes π vezes 729 dividido por 3. Isso dá 972π. Ou seja, a letra B não é. Essa questão ela tem duas alternativas corretas, que é a letra C, que são, perdão, as letras C e D. Beleza? Então, vamos para a próxima. Uma panela cilíndrica de 20 centímetros de diâmetro está completamente cheia de massa para doce, sem exceder a sua altura, que é de 16 centímetros. O número de doces em formato de bolinha de 2 centímetros de raio que se pode obter com toda essa massa é... Então, galera, a gente tem um cilindro, que é uma panela, e com esse cilindro que tem ali dentro, a gente vai fazer doces. Ele quer saber quantos doces eu consigo fazer. Então, eu vou fazer o volume do cilindro dividido pelo volume da esfera. Então, vamos primeiro calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é πr² vezes h. Gente, ele falou que o diâmetro é 20, então o raio é 10. Então, o volume do cilindro vai ficar assim, ó, π vezes 10 ao quadrado vezes o h, que é 16. Então, vai ficar π vezes 100 vezes 16. Isso aqui dá 1.600π centímetros cúbicos. Então, isso é o total de doce que pode ser feito. Agora, eu quero saber quantos doces eu vou conseguir fazer, né? Sabendo que eu vou ter ali um doce que é uma esfera de 2 centímetros de raio. Então, vamos calcular o volume da esfera para eu poder fazer a divisão. O volume da esfera, ele vai ser 4/3 de πr ao cubo. Isso vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes 2 ao cubo. Isso vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes 32. 32 não, galera, já fiz a conta, né? 8 vezes 4, 32. Então, dá 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora, é só fazer essa divisão. Volume do cilindro dividido pelo volume da esfera. Então, vai ficar 1.600π dividido por 32π sobre 3. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ok? Então, a gente consegue simplificar aqui π com π. 1.600 com 32, isso dá 50. E 50 vezes 3 dá 150. Então, a gente consegue fazer 150 doces. Ok, galera? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. A região, ó, o errozinho de digitação aqui, ó, a região delimitada por uma esfera é interceptada por um plano a 3 centímetros do centro dessa esfera. Se a área dessa intersecção é de 9π centímetros quadrados, o volume da região delimitada pela esfera em centímetros cúbicos é... Então, peraí, galera, olha só o que ele está falando. Eu tinha uma esfera e ela foi cortada por um plano, formou então uma calota. Ele está falando que a área dessa calota é 9π centímetros quadrados. E que a distância dessa calota para o centro é de 3 centímetros. Então, eu tenho aqui o centro da calota, o centro da esfera,
e que essa distância é de 3 centímetros. Ele quer o quê? Ele quer o volume da esfera. Mas para eu calcular o volume da esfera, eu preciso descobrir o raio dela, gente. E o que, que eu tenho? Eu só tenho que a área azul aí, ela é 9π. Mas espera aí, concorda comigo que se eu sei a área, eu consigo descobrir o raio dessa calota? E se eu sei o raio dessa calota, com o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o raio da esfera, que foi aquilo que a gente comentou na parte teórica. Então vamos descobrir o raio da calota, galera. A área da calota é πr ao quadrado, e isso é igual a 9π. Então, simplificando o π dos dois lados, eu vou ter que r ao quadrado igual a 9, r igual a raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, esse raio aqui é 3. Então, veja, galera, a gente tem um triângulo retângulo de catetos medindo 3 e 3, e ele quer descobrir esse Rzão. Você pode fazer teorema de Pitágoras, se você já conhece o triângulo retângulo isósceles, você já sabe que esse raio vai dar 3 raiz de 2, enfim. Mas vamos seguir aqui o caminhozinho bem com calma. Então, r ao quadrado vai ser a distância entre os centros ao quadrado mais o raio da calota ao quadrado. Né? A distância é 3 e o raio da calota também é 3. Então, r ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 9 mais 9, 18. Então, eu vou ter que R é a raiz quadrada de 18, que dá 3 raiz de 2. Beleza, gente? Agora, eu consigo calcular o volume da esfera, que vai ser 4/3 de π r ao cubo. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 vezes π vezes 3 raiz de 2 elevado ao cubo. Galera, você tem dificuldade para fazer 3 raiz de 2 ao cubo? Faz assim, ó. 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2. Beleza? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. E sobrou essa raiz de 2 aqui, deixa ela. Deixa a raiz de 2. Então, isso aqui vai dar 54 raiz de 2. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 vezes π vezes 54 raiz de 2. A gente simplifica agora o que der para simplificar, né, gente? Eu vou simplificar aqui o 3 com o 54, isso aqui dá 18, e fazer 4 vezes 18, isso dá 72. Então, o volume vai ser 72π raiz de 2, o que torna correta a alternativa C. Beleza? Então, fizemos mais uma. Vamos para a próxima. Um cilindro circular reto e uma esfera são equivalentes. Galera, equivalentes é que eles têm o mesmo volume, beleza? Se o raio da esfera e o raio da base do cilindro têm a mesma medida, que é 1, né? Tem a medida 1, perdão, a área lateral desse cilindro é. Então vamos lá, vamos fazer essa questão aí. Ele está falando que o cilindro e a esfera são equivalentes, então eles têm o mesmo volume, e que o raio deles é 1. Então, peraí, quem vai ser o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Isso vai ser 4/3 de π vezes 1 ao cubo. Isso dá, gente, 4π sobre 3. E quem vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é h. Isso vai ser π vezes 1 ao quadrado, vezes o h, que eu não sei. Logo, isso aqui vai dar π vezes h. E ele está falando que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 4π sobre 3 é igual a π vezes h. Bem, o que a gente consegue ver de cara? Cancela o π com o π, e a gente tem que a altura do cilindro é 4/3. E ele quer a área lateral, gente. Como é que eu calculo a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro é 2π RH. Então, isso vai ficar 2π vezes o raio, que é 1, vezes o h, que é 4/3. Beleza? Fazendo aí as contas, eu vou ter que isso aqui é 8π sobre 3, o que torna correta a alternativa D. Beleza? Então, vamos para mais uma questão. E agora são duas questões em uma, e a gente vai finalizar o nosso vídeo, galera. Essa questão diz o seguinte: calcular a área do fuso esférico, cujo raio
é 6 centímetros e o ângulo equatorial é de 30 graus. Então, olha a figura aí, galera. Ele quer calcular a área desse fuso, beleza? Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que a área da esfera está para 360, assim como a área do fuso está para 30. Então, vamos calcular primeiro a área da esfera. A área da esfera vai ser 4πr ao quadrado, que vai ser 4π vezes 6 ao quadrado. Isso vai dar 144π. E o que eu vou falar? Eu vou falar que 144π está para 360 graus, assim como a área que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, está para 30 graus. Beleza, galera? A ideia que eu vou usar com vocês aqui, multiplica cruzado, enfim, faz do jeito que você quiser. O que eu vou olhar aqui é o seguinte, eu gosto de fazer assim, ó. Do 360 para o 30, eu dividi por 12. Então, do 144π por x, eu também vou dividir por 12. Beleza? E quanto que é 144 dividido por 12? 12π. Então, eu vou ter aqui, a área dessa parada aí é 12π centímetros quadrados. Ok? Fizemos aí a primeira. E vamos fazer a segunda. A segunda diz assim, ó. Ainda com relação ao exercício anterior, calcule o volume da cunha esférica relativa ao fuso dado. A cunha, galera, seria só fechar essa figura, né? E ele quer o volume. Então, vamos primeiro calcular o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, isso vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes 6 ao cubo. Beleza? Fazendo as contas aí, isso vai dar 288π. E agora, mais uma vez, a gente vai usar a regrinha de 3, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai falar que 288π centímetros cúbicos, né? É o volume da esfera, está para 360. Assim como o volume que eu quero descobrir, que é o volume da cunha, está para 30 graus, que é o seu ângulo equatorial. E o raciocínio eu vou usar exatamente o mesmo. Daqui para cá eu dividi por 12, então é só pegar o 288 e dividir por 12. 288 dividido por 12 dá 24. Então eu vou ter que o volume dessa cunha esférica, perdão, é igual a 24π centímetros cúbicos. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo sobre esferas. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha conseguido fazer as questões. Qualquer dúvida, manda aqui para mim. Muito obrigado por vir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.